Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez com o Carece de Fontes, o seu podcast para quem não sabe de onde veio nem tem ideia de para onde vai, mas quer aproveitar esse caminho. E estou aqui hoje com o Ander e com o Rennet. Fala aí, Ander. Olá, pessoas, beleza? Estamos aqui para mais um podcast, eu reuni tudo com os meus amigos e que promete ser muito divertido e muito informativo também. Vamos ver como é que a gente vai sair sobre esse tema. O informativo fica por tua conta, viu? Porque eu, pra variar, não estudei nada. Então a gente tá lascado. Eu ainda tô sem fontes. Beleza, e aí, Rennet? Sem fontes e mais alguma coisa para acrescentar nesse início? Eu tô até feliz que pela primeira vez da história desse programa, a maioria das minhas referências não vão ser de videogame, num assunto que também os compete. Então eu tô ansioso aí pra dar uma variada. Olha só, cara, eu também não tenho muita referência de videogame, mas também não tenho muita referência de outras mídias também não, hein? Mas antes de começar no assunto desse podcast, vamos ler os nossos e-mails, que dessa vez estão acumulando bastante e-mails. Temos 3 e-mails aqui pra ler. Inacreditável. O primeiro e-mail veio aqui do nosso já tradicional Lucas CS, que fez um comentário rápido, dizendo que, na humilde opinião dele, os assuntos diversos deixam a conversa mais dinâmica, ainda que ele adore jogos. Ele completou com um gif aqui do famoso canal de YouTube aqui, o Choque de Cultura, um gif dizendo show. Isso resume a opinião dele sobre os podcasts. Então tá, eu assumo com isso que ele acha legal a gente falar sobre outros assuntos que não apenas de jogos. E o próximo e-mail veio de quem, Rennet? O próximo e-mail veio da nossa hater número 1 oficial, a Ana. Ana Trevisan, ela diz assim: acho engraçado o pudor do Alex em não ferir os tímpanos dos ouvintes. E em casa ele é super desinibido ao cantar a abertura de Cavalo de Fogo e imitar o Jigglypuff. Acenado Ana, e a gente vê aí que a hater aí tem experiência próxima do Alex o suficiente. Acho que o ódio dela vem de algum outro lugar. Cara, mas assim, ó, uma coisa é tu cantar em casa, entre 4 paredes, outra coisa é tu botar isso na internet pra estourar o tímpano de 3 ou 4 pessoas a mais que estão escutando esse programa. Então aí, Ana, o que ele tá dizendo aí é o seguinte: o problema é seu, tá? E ela faz uma recomendação aqui pra gente. Ela diz assim: assistam Midnight Gospel. Abri aqui o estilo de arte, me lembrou Hora da Aventura. Me interessei. Midnight Gospel é aquele quando você liga a televisão meia-noite e tá passando aqueles programas lá da Igreja Universal e tal, né? Isso daí que é Midnight Gospel. Exatamente. E tem também aquela famosa Missa do Galo, que também é transmitida lá do Vaticano também, deve estar relacionado de alguma forma. Eu sempre achei que a Missa do Galo fosse 6 da manhã. É a hora que o Galo canta, não é? Sim, mas é a prorrogação, é a continuação. O Midnight Gospel é a prequela da Missa do Galo. Não, mas falando sério, eu já ouvi falar bem desse Midnight Gospel aí, já ouvi recomendado em outro lugar. Eu tô a fim de assistir, inclusive acho que vou assistir essa semana ainda. Mas continuando com a nossa série de e-mails aqui, temos um terceiro e último para terminar nesse início de podcast. E-mail, fala aí, Ander. Esse terceiro e-mail que nós temos aqui é de um ouvinte, de um novo velho ouvinte, é do Lucas Lara Martins. Eu vou ler aqui para vocês. Ele começa nos saudando com: e aí, pessoal? Fico muito feliz em descobrir que vocês finalmente voltaram a gravar. O podcast de vocês foi a trilha sonora de boa parte do início da minha adolescência, enquanto eu jogava vocês sabem qual jogo, uma vez que o mesmo não tinha som. Agora estou aqui 10 ou 12 anos depois, com uma vida completamente diferente do que eu tinha naquela época, e sinto como se tivesse reencontrado velhos amigos. Sabem aquelas amizades de baixa manutenção, que você passa anos sem falar com a pessoa, e quando voltam parte do exato ponto em que pararam? É tipo isso. Na época, eu tinha 14 anos, passava mais de 12 horas por dia jogando, ouvindo podcasts e discutindo em fóruns. Desde então, me formei no ensino médio, entrei e saí da faculdade, comecei a namorar, praticamente casei, viajei para meia dúzia de lugares e tive um filho. Ouvindo os podcasts, percebo que o background de termos jogado o mesmo jogo por tanto tempo acaba gerando vários outros gostos em comum, tanto em jogos como em outras formas de entretenimento, como músicas, livros, filmes, etc. Obrigado por voltarem a gravar e por fazer parte da trilha sonora da vida de toda uma galera. Sucesso, Lucas Lara. Pô, cara, obrigado a você. Bateu nostalgia forte aqui. Que legal, hein, cara? E assim, ó, vou te dizer, reencontrou velhos amigos. A gente tá aqui e esperamos continuar aqui, dando prosseguimento dessa amizade que já vem de tanta data, não só contigo, Lucas, mas com outro Lucas, com a Ana e com outras pessoas, velhos e novos amigos. Exatamente. E, cara, assim, alguns comentários que eu acho interessante pontuar. Ele falou: o jogo que não pode ser nomeado, que não tem som. Considerando que até jogo de Atari tem som, eu acho assim... Pode ser que ele tenha jogado xadrez. Xadrez não tem som. Exatamente, pode ser xadrez.
Como é que era o nome do jogo? Era rádio, não era? Era fêmur? Era uma coisa assim. Pode ser nomeado sim. A gente jogava Tibia, tudo aqui era um bando de tibiano. E o Tibia era um jogo legal. Não sei como é que tá hoje, faz muito tempo que eu não jogo, mas era um jogo legal sim. Principalmente por causa das amizades, principalmente por causa da comunidade. Muito mais do que o jogo em si, a comunidade fazia ficar tudo mais legal. Não, e assim, pra quem não tem contexto, pra quem são novos ouvintes, não são novos velhos ouvintes, o Tibia, assim, o meu apelido Renet e o do Alex Trasgo vem de personagens de Tibia que nós tivemos antes de gravar o podcast há um tempo, onde já falou disso, né? E outra coisa que eu queria mencionar que é interessante, que ele falou de a gente ter gosto em comum, faz a gente ter essa similaridade na hora de conversar e tal. Eu recomendei o nosso amigo Grilo, que tá lá no TibiBR ainda, para uns conhecidos meus para consertar computador deles. E o pessoal, colega meu de trabalho, uma amiga minha de trabalho, um amigo meu de trabalho. E eles comentaram comigo depois assim, falaram: Alberto, você fala igual ele, cara. Ele fala igual você. Como assim? Vocês são amigos de infância? Quase. Uns 15 anos, assim, mas... Acho até interessante a gente compartilhar esse tipo de trejeito, até fala. Aí eu acho que tá muito mais ligado à região do país que vocês moram do que a experiência online, né, cara? Ou assim, sim e não. Ele também é de BH, mas as duas pessoas que eram de BH e falaram disso, acharam que a gente é especial. Especialmente fala parecido, sabe? Mas de fato, eu não falo com o teu sotaque sulista maravilhoso. Cara, mas vocês dois são especiais. Pra mim, vocês são especiais, sim. Igualmente. Tem um cantinho guardado no meu coração pra vocês aí. Vocês sabem disso. Igualmente. Mas enfim, chega dessa baboseira e vamos falar do que realmente importa. Mitologia, que foi o assunto levantado no último podcast e a gente achou bacana trazer aqui pra falar um pouco. E eu começo perguntando pra vocês, aliás, não é bem perguntando, é conjecturando com vocês. 3 palavras: mitologia, religião e folclore. Como é que essas palavras se relacionam? São a mesma coisa? São parentes? Uma depende da outra? Da onde vem? Do que se alimentam? Pra onde vão? Bom, eu gosto de partir definindo o significado das palavras, porque a gente tem uma visão clara do que é cada coisa e pode relacionar elas, né? Então, o que é a mitologia, no caso, né? Mitologia é uma palavra que vem do grego antigo e significa seria uma fala, uma narrativa, um enredo que geralmente é utilizado para explicar histórias de origem, digamos assim, como as coisas aconteciam e como os deuses conversavam com a humanidade, com aquele grupo específico. Religião, a palavra religião, né, que você citou, do termo, acho que é latim, se não me engano, careço de fontes, mas acho que é latim, que é do religare, que é você fazer uma ligação com uma divindade. Então aí você já tem uma relação com a palavra mitologia também. Agora folclore, aí eu já não sei definir nesses termos etimológicos. Folclore, eu chuto que folclore, assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum, cara, é de fontes também, mas eu fiz associação e faz todo sentido. Eu imaginei que folclore vinha de folklore, que significa basicamente, assim, histórias do povo, conhecimento do povo, sabe? Que em inglês significa isso, eu sempre achei que fazia todo sentido. Faz sentido sim, e... Nesse caso, usando essa definição, então, de repente seria algo similar à religião e à mitologia, mas de repente com algumas permissões para diferenciar um pouco, né? De repente a gente pode falar que um folclore é um conjunto de mitologias, mas não exclusivamente de mitologias e nem narrativas religiosas. Pois é, agora eu vou dizer que assim, talvez pela primeira vez na história deste programa, eu não vou me arriscar a dar uma definição para mitologia que diferencia ela de folclore e religião. Assim, diferencia a religião dos outros, até dá pra fazer. Em religião você acredita, você cultua. Mitologia não, são só histórias. Eu diria que mitologia é a religião não vigente. Talvez, essa é uma. O que eu acho que é uma coisa que talvez nos ajude a balizar um pouco as coisas e diferenciar, é aquela frase que tem no começo do filme do Senhor dos Anéis, que eu gosto muito. E então a história virou lenda, a lenda virou mito, e coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas. Então, assim, mitologia talvez seja, assim, histórias que viraram lendas e lendas que viraram mitos, sabe? O ser humano, ele não gosta de aleatoriedade. Ele foi treinado pela evolução para ver padrões em tudo. Porque, assim, o mato tá se mexendo. Pode ser um tigre querendo te comer ou pode ser o vento. Quem achou que era vento e era tigre, morreu. Quem achou que era tigre, mas era vento, tá vivo aí. A evolução nos criou para ser meio paranoicos com as coisas e pra tentar encontrar padrão em tudo. É por isso que a gente forma em nuvem.
nuvem. A gente tenta identificar padrão em tudo. E histórias mitológicas que estão muito relacionadas com a história de religião e tal, lá no começo, vinham da necessidade que o ser humano tinha de explicar as coisas que ele não entendia. Antigamente, caiu um raio. O que é isso? Ah, não, tem alguém ali em cima tacando raio. Tem uma esfera de luz passando e isso ilumina e isso me dá vida. Ah, não, tem uma carruagem ali com a esfera de luz passando. Então, assim, a origem das coisas certamente tem uma raiz comum aí, eu acho, do ser humano querendo explicar fenômenos que ele não compreende. Ou criando histórias para poder assustar a criança, enfim. É sempre tentando lidar e explicar e alertar sobre essa coisa do desconhecido. Eu concordo contigo nessa parte, Enit, mas eu quero te chamar a atenção para uma contradição que tu entrou aí, que não dá pra te afirmar isso que tu afirmou por último agora e ainda assim concordar ou ainda assim admitir como verdadeira aquela frase do início do Senhor dos Anéis. Apesar de eu achar muito legal, achar muito bacana, não é a mesma coisa que mitologia ou não remete à mitologia por um simples detalhe. No início do Senhor dos Anéis, quando se fala que histórias viraram lendas viraram mitos e mitos foram, e as coisas que não deveriam ser esquecidas foram esquecidas, ali está se considerando que é uma história real, que foram coisas que aconteceram e que com o passar do tempo se perdeu. E na mitologia que a gente tem na vida real, e que foi o que tu defendeu mais pro final do teu argumento aí agora, são histórias inventadas para justificar ou para explicar coisas que a gente não entende. Quem disse que é inventada? Quem disse que Thor não existiu? Você tá aí conjecturando? Você não pode afirmar isso com certeza? Mentira, concordo com você. Esse podcast carece de fontes, mas a gente ainda obedece às leis da natureza, cara. E as leis da natureza e a ciência dizem que são lendas e que não existiram. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? A gente obedece alguma lei da natureza? Eu tô ultrajado. Cara, eu, por exemplo, aqui em casa obedeço a lei da gravidade. Não saio voando por aí. Acho isso muito importante. Pô, bicho, tem gente por aí que adoraria desobedecer todo tipo de lei, até as da natureza, viu? Tem gente por aí que tenta. Exatamente. Mas, olha, eu sempre achei muito fascinante mitologia no geral e pensar assim como é que cada povo encontrou cada explicação para cada coisa. Uma, acerca da qual eu aprendi ano passado, que eu gostei muito, é a história de onde surgiu, por exemplo, o mito do Troll. O Troll enquanto mito escandinavo, da região da Noruega, de que existiam criaturas que durante o dia eram feitas de pedra, viravam pedra, durante a noite saíam andando por aí, e que eram criaturas da natureza, que horas eram guardiões da natureza, horas eram bondosos, horas eram malignos. Se você for encontrar o Troll como a gente conhece moderno de RPG de jogo e tal, vem do Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis tem forte influência escandinava, então assim, eu acho que a gente pode arriscar dizer que essa é a mitologia que surgiu o Troll original. E como é que veio essa história? De onde veio isso? Eu fiquei sabendo que era o seguinte: lá na região da Noruega, você tem os fiordes, né? Que são montanhas relativamente íngremes, muito perto de um mar muito calmo. E o solo nessas montanhas é muito rochoso. Ele é um solo de granito, ele é um solo muito duro. Inclusive, um dos heróis da Suécia, que é aquela que tá naquela região também, é o Nobel por ele ter inventado a dinamite, porque inventar a dinamite permitiu que a Suécia começasse a cavar o solo dela e abrir túneis, coisas que eles não podiam fazer antes, porque o solo é muito duro. Mas enfim, o que acontecia? A neve durante o inverno ia caindo, ia se acumulando nas reentrâncias e rachaduras que o solo tinha. Quando o inverno ia ficando mais forte, essa neve ia endurecendo. E o que acontece quando a água endurece e vira gelo? Ela expande. O que acontece quando o gelo que está na reentrância da rocha começa a expandir? Começa a criar a rachadura da rocha. Então, um fenômeno de natureza que existe por lá é que, assim, de vez em quando vem umas rochas rolando, do nada. De dia, de noite, por motivo absolutamente nenhum, uma rocha começa a rolar de montanha abaixo, por causa desse fenômeno. Daí surgiu a história de que as rochas, na verdade, eram seres que se disfarçavam de rochas que estavam andando por aí. Então, assim, um exemplozinho de como a natureza cria um mito que eu acho, assim, super interessante. Cara, é interessante tu levantar agora a parte de que a água, quando ela congela, ela expande. Sabe por que ela expande quando congela? É porque ela segue as leis da natureza, cara. Olha só, não é mesmo? Realmente. Deixa eu só acrescentar aqui uma característica da mitologia que a gente não citou e que o Renet, enquanto ele falava, né, ele citou as diferentes versões do Troll e tudo mais. Por que a gente tem diferentes versões da mesma mitologia? Porque uma das principais características é que a mitologia é passada por tradição oral. Você tinha esses mitos que eram passados de boca em boca, de geração em geração, e foram sendo modificados conforme o tempo passava. E chegava no ponto que tinha tanta variação
que chegava a se tornar até uma mitologia diferente, baseada naquela anterior. É como se fosse um DNA mesmo, passando e sendo modificado, né, conforme a cada geração, até criar uma nova mitologia. Era isso que acontecia. Deixa eu citar aqui algumas das mitologias que nós temos. Nós temos a mitologia greco-romana, que essencialmente eram a mesma coisa com nomes diferentes. Elas compartilhavam o mesmo DNA, mas tinham modificações substanciais para você considerar elas como gêmeas ali, né? Eram diferentes, mas iguais. Além da greco-romana, que eu acho que é a mais famosa, que vai servir de bastante material pra gente falar nesse podcast, nós temos outras como a nórdica, a já citada pelo Renet agora. Nós temos a egípcia, nós temos a asteca, né? Maia e inca, que estão próximas ali, talvez pela proximidade geográfica, mas também são diferentes, merecem ser tratadas como mitologias diferentes. Nós temos a Guarani, que é aqui no Brasil, e nas florestas amazônicas ali, do Peru, também próximo ali das civilizações incas e tudo mais. Nós tínhamos uma mitologia própria, com deuses próprios e tudo mais. E finalmente nós temos a mitologia abraâmica, que é a mitologia que compreende o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dá pra a gente abranger as três sobre o mesmo guarda-chuva. Obviamente nós temos várias outras mitologias de vários outros povos, são centenas ao redor do mundo, mas eu acho que vale a pena a gente registrar essa aí como as principais, que eu acho que são as que vão permear as nossas conversas aí ao longo desse podcast. Eu fico feliz que tu tenha citado a mitologia guarani aqui, a asteca, a inca também, porque geralmente as pessoas, quando se fala em mitologia, elas lembram só das mitologias do Velho Mundo, né? Da mitologia europeia. Mas não, tem também a mitologia latino-americana aqui, de origem em terras latino-americanas. Tem mitologia da América do Norte também, dos povos indígenas da América do Norte. Tem a mitologia asiática também, é muito rica a mitologia do Japão. Né? Então eu acho interessante que tenha sido citado aí. Japão, China também tem uma história de mitologia riquíssima. Poxa, acho que chama Jornada para o Oeste, a história do Son Goku, que inspirou Dragon Ball, inspirou o herói de LoL, inspirou o herói de Dota, inspirou tanta coisa. A mitologia chinesa é outra também, que é super legal. E a mitologia japonesa aí sendo muito bem usada para inspirar ataques de Naruto. Porque pra quem gosta de Naruto, Amaterasu, Tsukiyomi e Susanoo são deuses da mitologia japonesa. Amaterasu é a deusa do sol, Tsukiyomi, Tsuki é a lua, deve ser um deus, uma deusa da lua, e Susanoo é um deus, sei lá, do que sobrou. Mas são 3 deuses da mitologia japonesa, por exemplo. Eu confesso que eu nunca consegui acompanhar Naruto. Eu tentei, confesso que tentei, mas já tinha passado da minha época. Eu nem tentei, porque Naruto é coisa de arrombado. Pois eu tentei e eu gosto pra caralho. Vai se fuder. Eu sei que porra é essa? Eu falei só pra provocar mesmo. Na verdade, eu não cheguei a assistir nenhum episódio. Calma. Os dois podem estar certo. O Renet pode gostar de Naruto e Naruto pode ser coisa de arrombado. Não tem problema. Arrombado é quem me chama. Faz xixi cocô na cama. Na verdade, até tenho interesse em assistir Naruto. Só que o que me desanima é que são muitos episódios, cara. Tá louco? Eu não vou parar pra assistir 700 episódios, bicho, do começo. Não vou. Difícil. O foda de Naruto são os fillers. É uma merda mesmo. Eu li o mangá. E o mangá, assim, ele começa bom pra caralho. Ele termina médio, mas termina legal ainda. O mangá é uma história, assim, que eu gostei, é bem trabalhado, tem um universo bem legal, honestamente. Naruto, assim, não tinha passado da minha época, não. Acho que, pra falar a verdade, minha época não passou até hoje. Mas é legal. Isso me traz uma outra questão, né? O que vocês acham melhor ou o que vocês acham pior? Ter muitos fillers pra preencher um tempo em que nada acontece, como no Naruto, na mitologia do Naruto, ou tu pular da infância para os 32 anos de idade, como na mitologia que cita Jesus Cristo? Achei que você tá falando da mitologia do nosso podcast. porque eu pulei dos 18 pros 30. Eu tô falando da mitologia real, né? Do nosso podcast é fictícia. Se tu pegar histórias que usam fillers, geralmente é porque passou um tempo grande sem acontecer nada, e aí, resolveram botar coisas aleatórias para preencher esse espaço. Mas tu pega na Bíblia, por exemplo, na mitologia da Bíblia, Jesus passa da infância, que Jesus é o personagem principal, pelo menos do Novo Testamento, passa da infância à vida adulta dele, aos 30 e poucos anos, né, de uma página para outra. Não se cita nenhum filler ali no meio, não se sabe o que aconteceu nesse meio tempo. Talvez tenha em algum texto apócrifo, mas não tá
no cânone, não tá na literatura oficial. O que vocês acham melhor? Simplesmente pular um espaço de tempo, dizendo que, ok, esse tempo passou, ou colocar histórias menores ali pra preencher esse tempo? Eu acho que depende. Se você vai contar uma história tipo Naruto, que você tem uma narrativa pronta ali, tá inventando ali na hora, em tempo real, eu acho melhor você ir direto ao ponto, né? Pegar e fazer uma história coerente, com início, meio e fim, sem precisar ficar enchendo linguiça no meio. Agora, no caso que você citou aí, né? No caso de Jesus ter ficado esse tempo sem registro histórico, tem que ver por que aconteceu isso, né? De repente, por ser uma narrativa milenar, de repente esses trechos realmente tenham se perdido. De repente houve um registro disso e se perdeu. Ou talvez não, ou talvez era somente interessante para a narrativa você deixar esses pontos iniciais do nascimento dele, que é algo importante para o que viria depois na história, né? Mas a história dele, para valer, começa ali nos 30 e poucos anos, talvez. Aí a narrativa focada nessa idade. De repente, talvez, na adolescência, Jesus tenha sido um merdeiro do caralho e é melhor ter escondido essa parte pelo benefício do mito, né? Exatamente. Eu sou contra filler, eu sou a favor de você ter seasons e de você ter time skip se preciso. O importante é contar a história. Se aquele trecho não tá contando a história, eu não gosto dele. Agora, eu só queria botar um panos quentes aqui, pra gente poder seguir com o resto do podcast, pra eu ter um par de espírito. Pessoal, a gente tá falando de mitologias aqui, mitologia hindu, mitologia abraâmica e tal. A gente não tá falando de religião, tá? Cada um acredita no que quiser, cada um vê as coisas da forma como quiser, a gente não tá julgando nada de nenhuma forma, a gente tá falando do aspecto mitológico das histórias e que toda religião tem seu aspecto mitológico também. É interessante que tu tenha levantado isso, René, eu acho importante, na verdade, porque foi por isso que eu fiz aquela pergunta lá no início, tentando diferenciar religião, mitologia e folclore, e eu não sei responder essa pergunta, mas eu imagino que a religião seja uma forma de estruturar a mitologia. Você tem as histórias mitológicas, você tem as histórias folclóricas ou mitológicas, que a gente vai ter que pensar melhor ainda como diferenciar, mas estruturar essas histórias num conjunto de regras, entre aspas, um conjunto de ritos religiosos que tem uma função específica, um objetivo, que é juntar pessoas em torno de uma ideia em comum, certo? Eu vejo a mitologia como foi dito por um de vocês, agora não lembro quem antes, que um povo conta de um jeito, talvez outro povo conte de um jeito um pouco diferente, e a religião tenta estruturar isso, esse conjunto de mitos, estruturar para que se reúna de uma forma organizada em torno de uma versão específica da mitologia. Porque se você pegar, por exemplo, o trovão, a mitologia vem para explicar coisas da vida, da morte, da natureza, da transformação. Você pegar o trovão como exemplo, na mitologia nórdica você tem o deus do trovão. Na mitologia greco-romana, tu tinha o pai dos deuses que utilizava o trovão. Na mitologia tupi-guarani, tu tem Tupã, que era a representação do trovão, um mensageiro dos deuses. Então, cada uma dessas mitologias trata o trovão de uma certa forma. Agora, se você pegar a religião abraâmica, vai estruturar em torno de uma história só dessas mitologias para dizer que aquela é a que vale. Então, existe essa diferenciação na mitologia e na religião para mim. E quando a gente fala aqui de alguma religião, quando a gente estiver falando aqui de alguma religião, a gente vai estar falando do aspecto mitológico dela, não questionando se ela é verdadeira ou não. Spoiler, não é, mas não questionando se ela é verdadeira ou não. Não fala isso. E sim falando sobre o aspecto mitológico dela, puramente para especular em cima disso. Cada religião vai ter os seus aspectos mitológicos e, por definição, elas vão ser contraditórias umas com as outras, ok? Sim, eu acho que até é uma outra característica aí. Para você fazer a parada ser convincente, você obrigatoriamente precisa misturar elementos reais e elementos fictícios para criar uma narrativa ali que te favoreça de alguma forma ou que explique um fato de maneira satisfatória para convencer as pessoas. Então, toda religião vai ter um pouquinho do que é verdade ali e um pouquinho da parte do mito mesmo, né? Do que foi inventado, do que foi imaginado. Vamos permitir usar essa palavra. Do que as pessoas imaginaram para explicar aquele determinado evento, aquele determinado fenômeno, aquela determinada divindade, aquela determinada origem. Então você
tem esses elementos assim pescando até para tornar mais verossímil. Eu acho legal que na mitologia abraâmica você tem uma metamitologia, porque dentro de histórias que são claramente fictícias, você recorre a outras histórias anteriores que também têm elementos de ficção ali dentro. Então, por se tratar de uma narrativa de milênios de duração, você se permite fazer esse recurso. Você tem uma narrativa muito anterior e dentro de uma segunda narrativa você pesca elementos dessa primeira narrativa e traz, e dentro disso aí você cria todo um quadro maior. Isso aí só demonstra a riqueza da mitologia e como ela tem um impacto desde a antiguidade nas nossas vidas e até hoje. Aproveitando esse gancho de impacto nas nossas vidas até hoje, eu tava pensando aqui, mitologia é legal pra caralho, essa é a verdade. Mitologia é uma coisa que, sim, traz um fascínio e rende há muito tempo boas histórias. Saindo até da seara religiosa, você realmente pegar muito depois de uma mitologia não ser venerada como religião, ou mitologias que nunca foram veneradas como religião, enfim, elas continuam persistindo no imaginário popular como histórias, vindo em versões diferentes. Você tem os deuses gregos segundo a Marvel, segundo God of War, segundo tantas outras fontes, e você tem isso para várias mitologias. Eu tava pensando aqui, por que mitologia fascina tanto? Sabe, é uma mistura de entidades com, entre aspas aqui, superpoderes, com existir um mundo oculto do qual a gente não tem conhecimento, ou de você arremeter a um fantasma. Por que será que mitologia fascina tanto? Sabe, por exemplo, a história de que, se não me engano, da mitologia grega, Carés de Fontes, que quando você está tendo um terremoto na mitologia grega, são os titãs se sacudindo no Tártaro. Por que isso é tão legal? Sabe, eu sempre achei muito legal, mas eu nunca parei pra pensar por que eu acho legal. É porque traz explicações simples para coisas complexas, cara. Hoje em dia a gente tem a ciência avançada o suficiente para explicar muitas coisas. Na época em que surgiram as mitologias, não existia essas explicações, as pessoas inventavam explicações usando alegorias que fizessem sentido pro dia a dia delas. Isso é uma coisa que eu tinha até feito nas minhas anotações aqui, cara, que bom que tu lembrou de terremotos. Eu não tinha pensado em terremotos, mas eu tinha pensado em vulcões. As características geológicas que influenciam na mitologia. Tu não tem na mitologia tupi-guarani um deus dos terremotos, ou uma explicação para terremotos, porque a gente fica na América do Sul aqui em cima, no meio de uma placa tectônica, então não tem terremotos. Muito dificilmente tem terremotos. E quando tem terremotos são coisas mais leves do que você tem no meio da Grécia, por exemplo. Então lá se fazia necessário uma explicação para esse fenômeno. E o fascínio, tentando responder essa tua pergunta, o fascínio, ao meu ver, vem exatamente de explicar coisas que a gente não faz ideia de como acontece. Ou na época não fazia ideia de como acontecia. Por que tem aquela bola brilhante no céu? Por que ela some à noite e reaparece na manhã? Por que de vez em quando o céu enche de nuvens, começa a dar uns clarões e uns barulhos muito altos? Não tem explicação para isso na cabeça de uma pessoa de 1.000, 2.000, 5.000 anos atrás. É mais ou menos a premissa que a gente usa aqui no podcast, né? A gente tentando explicar coisas que a gente não entende. Exatamente, eles careciam de fontes também muito antes da gente, olha só. Pois é, só que aí o quê? Eles eram mais espertos que a gente. Eles inventavam as fontes deles. A gente tenta não inventar, a gente tenta conjecturar em cima das coisas. Eles eram muito mais espertos. Pois é, Tarasco, mas aí, tipo assim, beleza, eu entendo o apelo das mitologias nesse contexto onde a gente não conhece as coisas, mas sei lá, eu adoro ciência, tô careca de saber como é que funciona o terremoto, mas eu ainda acho muito legal quando vem uma história a respeito de um mundo onde os titãs estão sacudindo a Terra, sabe? Todo tipo de mitologia eu ainda acho muito legal. E não é por causa desse apelo de explicar as coisas que me atrai, eu acho. Mas eu não sei porquê. Isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, atrai. Tolkien viu que mitologia era uma excelente fonte de histórias lá atrás, quando ele criou O Senhor dos Anéis, pegando todo tipo de mitologia e misturando. Sabe? Por que será? De repente, talvez porque é interessante você saber como outra civilização mais antiga pensava ou poderia pensar e que explicações eles tinham para as coisas. E só porque é legal também você ter um panteão de super seres humanos que eram chamados de deuses e faziam o que queriam fazer naquela civilização.
é uma forma de narrativa também, né? Por exemplo, você tem todo o panteão grego ali, cada um com suas super qualidades, né, diferenciando dos seres humanos, mas também com os seus defeitos. Isso tornava muito mais plausível a história, ao ponto de ser interessante o simples fato de você ler, aprender mais sobre aquela mitologia e levar como conhecimento, assim como qualquer outra história, qualquer quadrinho que você pega, qualquer livro que você pega para ler com uma narrativa bacana, faz parte, são histórias legais, né? Afinal, são narrativas. E eu acho que com a visão moderna também tem um outro ponto que é um ponto que causa fascínio, que é você tentar entender como pensavam as pessoas daquela região naquela época. O que levou as pessoas do norte europeu a criarem a fantasia, ou criarem o imaginário, o imagético de um deus do trovão que portava um martelo, que era loiro e barbudo e filho de outro deus mais poderoso ainda, irmão de um deus da trapaça. Qual era o ponto na vida dessas pessoas, em que ponto essas pessoas estavam na sua vida como sociedade, para que essa fosse a solução que eles acharam para explicar os fenômenos naturais, sabe? Eu acho que isso é fascinante. É fascinante você tentar entender como aquelas pessoas eram tão diferentes de pessoas que moravam a, 1.000 quilômetros mais para o sul e que inventaram todo um outro conjunto de deuses, que moravam do outro lado do planeta, de um outro povo que inventou toda uma outra gama de explicações para os mesmos fenômenos. E estudando ou lendo a mitologia, você tem essa possibilidade de você mesmo conjecturar, você mesmo imaginar o que levou essas pessoas a inventarem essas histórias. Sem falar também que essas histórias, como o André falou, têm as suas narrativas, e são boas narrativas, porque elas tiveram a oportunidade de ser lapidadas durante milhares de anos por pessoas diferentes, contando a história, melhorando um ponto, tirando um ponto que estava muito filler ali, botando mais história para deixar um pouco mais interessante uma parte que talvez estivesse meio apagada. Então não tem um autor, é uma história que ela foi sendo lapidada ao longo dos anos, há centenas, milhares de anos, então isso beneficiou a narrativa dessas histórias. Não, pois é, as duas coisas são muito válidas, tanto a explicação a respeito de narrativa, quanto a respeito de ser muito fascinante você ver como é que as pessoas antigamente pensavam. Mas eu ainda acho que a coisa não chega lá. Sabe, eu vou trazer aqui uma coisa que eu acho que é muito importante para as mitologias terem tanto apelo, e uma provocação que eu acho que escapa tanto a essa questão de você pensar uma história de mitologia que fascina, e que não tem muito a ver com você pensar em como os povos antigamente pensavam, eu acho. Em que assim, beleza, é uma boa história, mas tem algo mais ali. Uma coisa que eu acho que nas narrativas das mitologias funciona muito bem é porque muitas das narrativas das mitologias, eu acho, mexem muito com o que é mais fundamental do ser humano. É o motivo pelo qual, por exemplo, as histórias de Shakespeare são tão universais e famosas depois de tanto tempo. Os arquétipos, as histórias, tudo se repete, sabe? O herói, a pessoa invejosa, a pessoa que é assim assado, a jornada, a queda e tal. A jornada do herói que existe na literatura, se não me engano, ela tem um frame assim que se origina das histórias de mitologia. São histórias que têm apelo para qualquer um que ouve, porque todo mundo consegue se identificar de uma forma ou de outra. Eu acho que isso é um ponto também, o tipo da narrativa fazendo a diferença. Agora, uma história que eu acho que assim é uma boa história, mas ela tem um apelo que eu acho que é a parte, que eu acho muito interessante, assim, nesse sentido, é deuses americanos. Ah, sim. Cara, deuses americanos, assim, uma história. Quem não conhece, escute o livro ou leia o livro. É uma história do Neil Gaiman sensacional, e ela extremamente influencia extremamente a forma como a cultura pop moderna enxerga deuses. Porque a história de deuses americanos é o seguinte: o autor estabelece que os deuses são tão poderosos quanto o volume de pessoas que os veneram. Então, a melhor coisa do mundo para um deus é ser venerado por todo mundo. Isso faz o deus mais poderoso. A pior coisa do mundo para um deus é ser esquecido, porque ele morre e deixa de existir. A força do deus está ligada à força daqueles que o veneram. E isso, se não me engano, também carece de fontes, foi essa história do Neil Gaiman que criou. E hoje, se você pensar hoje em dia, quantas histórias, quantos RPGs, quantas mitologias não tem isso como base?
falando aqui por alto, todos os RPGs de D&D, Forgotten Realms, Percy Jackson, usa essa questão do o volume de fiéis é importante pro seu poder. Order of the Stick, que é uma história que eu quero falar aqui mais pra frente, enfim. Tantas histórias por aí hoje em dia que tem como base a ideia de que se alguém o venera, você tem poder, se alguém te esquece, você morre, vem dessa história do Deus americanos. E qual é o legal da história? O legal da história é que é o seguinte, existem os deuses antigos. Existem Odin, existe Thor, deuses africanos, deuses de todo tipo, que ainda existem, mas hoje eles praticamente não têm mais poder. Porque eles têm certo poder, porque as pessoas lembram que eles existem e tal, só que hoje ninguém venera eles mais enquanto deus. Então, assim, eles não estão esquecidos ainda, mas estão quase. São os deuses antigos. Só que ele também introduz o conceito espetacular dos deuses do novo tempo, que são os deuses modernos. O que são os deuses modernos? Ora, um deus moderno é das estradas. Porque, assim, pensa em quanto tempo, quantas pessoas passam por ano viajando pelas estradas. Quantas pessoas morrem, arriscam a vida e morrem em nome de poder viajar pelas estradas, em nome de estar viajando pelas estradas. Você pode argumentar que isso é uma espécie de veneração que se tem pela estrada. A estrada, então, ascende como um deus moderno. E daí você tem tantos outros. Você tem a mídia. No caso da época de Deus Americanos, que é uma história do final dos anos 80, você tem a televisão. Que quantas horas, tantas pessoas passam o tempo todo em frente à televisão. Como se estivessem em frente a um altar venerando aquilo, fazendo daquilo uma parte tão presente na vida delas. Pensem o que seria hoje em dia a internet, o que seria o YouTube. O YouTube seria um puta deus. Então, essa é uma história que eu acho que assim, pega essas características da mitologia, embute nelas esse detalhe espetacular de que a força do deus, de que o deus, ao mesmo tempo que ele é super poderoso, ele é super frágil, porque ele tem todos os poderes onipotentes, mas se as pessoas param de venerar ele, ele deixa de existir. Então o deus é ao mesmo tempo um superpoder e um mendigo, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que ela traz esse aspecto super legal, ela mexe com as mitologias, trazendo esse toque de modernidade, o que seriam as mitologias do nosso tempo, que, cara, eu acho, assim, fenomenal e acho que, de certa forma, desafiam as explicações que a gente tem pensado até então para por que a mitologia é fascinante. Mas, cara, do caralho essa história. O que vocês acham? Eu acho bacana e eu vou fazer uma observação muito rápida, né? Isso aí me traz uma reflexão. Quantas mitologias já foram esquecidas? Quantas narrativas se perderam durante o tempo que a gente não lembra mais? Nós lembramos das principais, da greco-romana, da egípcia, da nórdica, e isso daí vai derivar séries, filmes, games e tudo mais. Agora, quantas ideias de pequenos povos ou de povos mais antigos que não conseguiram registrar suas ideias se perderam, né? Esses deuses deixaram de existir para dar lugar a novos deuses que vieram depois com novas mitologias, com novas histórias, com novas civilizações mais poderosas, né? Essa é a observação que eu tinha que fazer. Não passaram pela seleção natural das mitologias, né? Verdade. Sim. E muitas vezes são novos deuses explicando a mesma coisa que os antigos deuses explicavam. Pegando o exemplo que tu deu, René, dos deuses americanos, o deus das estradas, não seria ele uma versão modernizada ou adaptada para uma nova realidade do Hermes, o mensageiro dos deuses antigos, que transportava as mensagens entre um lugar e outro, sabe? Então, são novos deuses reciclando ideias ou reciclando narrativas para explicar as mesmas coisas de uma forma diferente para novos olhos, ou novos pontos de vista, ou novas realidades em que estão inseridos. Deuses Americanos eu acho muito legal, eu li o livro há alguns anos e fiquei muito feliz com a adaptação que teve pela Amazon Prime, que ficou muito boa, apesar de ter bastante diferença, eu considero, entre o livro e a série. Eu recomendo, assistam. Que, pô, o Neil Gaiman, puta autor, né, cara? Um autor muito, muito bacana. Ele tem livro, inclusive, sobre mitologia nórdica, específico sobre mitologia. E ele criou mitologias nos quadrinhos também. Se tu pegar, por exemplo, Sandman, que é da editora DC, do selo Vértigo, cara, é mitologia pura, apesar de não ser uma mitologia real, entre aspas, uma mitologia baseada estritamente nas mitologias do mundo real. Ela traz muitos elementos ali, tu vai enxergar ali a representação de Caim e Abel,
tu vai enxergar a representação da morte como, não como uma deusa, como os eternos que eles chamam, mas ainda assim como um análogo a deuses. Você vai enxergar ali o deus do sono. O principal. O principal, exato. E aí eu queria entrar nesse ponto para vocês. A gente poderia usar a palavra mitologia de uma forma mais ampla do que a gente tem usado até agora. Até agora a gente está usando ela como uma forma de falar de povos do mundo real, o povo grego, o povo nórdico, o povo asiático, o povo americano, tentando explicar os fenômenos naturais que enxergavam à sua volta. Extrapolando esse conceito, indo para um conceito mais abrangente de mitologia, a gente poderia dizer que as histórias modernas, de ficção mesmo, seja literatura, cinema, quadrinhos, TV, estariam criando sua própria mitologia inserida dentro daquele contexto restrito ali naquele mundinho, ou como o René já falou de jogos, o mundinho do jogo ali, aquela realidade em que tu entra e enquanto você está inserido ali, aquilo é real, pelo menos para tua imaginação. A gente poderia usar a mitologia nesse contexto mais abrangente? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente pode até falar em mitologia do universo da DC, mitologia do universo do Senhor dos Anéis. A gente pode falar nesse contexto, mas sem o mesmo peso do tipo, da mitologia grega, por exemplo. Não tem o mesmo peso, não é equivalente, não é a mesma coisa. Uma mitologia completamente fictícia ali, inventada pra ser claro, olha, isso daqui é inventado, eu não quero que isso aqui se torne uma religião, isso aqui é pra entretenimento. Não tem o mesmo peso de uma mitologia orgânica que surgiu de uma civilização com aqueles determinados propósitos de maneira natural. Eu acho que não tem esse peso se você for levar o pé da letra. Olha, o background do André aí de historiador tá aflorando nesse podcast que eu tô achando lindo. Não, muito legal, concordo plenamente. Eu cheguei a ver a veia do pescoço dele saltando agora. Exatamente. E digo mais, eu escrevi um livro, um dia ainda vou publicar, um dia ainda vamos falar dele aqui, mas eu falava que eu tinha mitologia do meu universo, agora eu não vou falar mais, eu vou falar, perto do André eu vou falar que eu tenho uma pseudo-mitologia porque eu tô com medo. Não, eu acho válido, se você manter, se você souber, né, delimitar o que é uma mitologia de verdade e o que é uma mitologia que você tá criando ali, eu acho que não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com o uso da palavra, desde que se estabeleça o que é cada coisa, né? Senão as pessoas começam a se confundir e o conhecimento ele precisa ser claro. Um conceito tão fixado como mitologia, eu não sei se dá pra gente se deixar confundir com outras coisas fictícias, apesar que mitologia em boa parte também é ficcional, né? Eu concordo. Eu acho que a gente pode falar da mitologia de universos específicos, mas sim, dando a distinção de que mitologia do nosso mundo tem um peso muito, muito maior. E também abrindo aquele parênteses que muitas vezes a mitologia do nosso mundo, como a gente está chamando, ela invade as mídias, né? Por exemplo, como já foi citado, o Thor nos quadrinhos da Marvel, que contracena no cinema e nos próprios quadrinhos com outros personagens que são totalmente fictícios, sendo que o Thor tem uma origem na mitologia real. A gente tem também em videogames, por exemplo, a série God of War, que começou tratando da mitologia greco-romana, no mais recente trata da mitologia nórdica e é extremamente inserida dentro dessa mitologia, ou essa mitologia está extremamente inserida dentro do jogo, tanto que o jogo é totalmente baseado nela, não tem pouca coisa criada fora dessa mitologia para integrar o jogo. Basicamente o personagem principal e alguns detalhes ao redor dele. E a ação dos personagens mitológicos, mas os personagens mitológicos em si vêm da mitologia real. As mitologias estão tão inseridas nas nossas vidas, elas permeiam tanto o nosso imaginário que tem elementos mitológicos em muitas coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, em marcas. Você tem uma grande marca, a Amazon, por exemplo, são Amazonas, vem da mitologia. Você tem aquela plataforma de streaming, Pandora, também o nome vem da mitologia. O programa espacial Apollo, o nome vem da mitologia. A marca de tênis Nike, que na verdade seria Nice, né? A deusa grega da vitória. Ah, sério? Então, às vezes as pessoas não percebem isso. Pô, minha cabeça explodiu, é sério? Nossa, sério. Bem de Nice, caraca, muito bom. E sabe qual é o nome da futura missão que a NASA vai fazer
pra poder voltar pra Lua? Mitologia, é fácil. Eu não tô ligado, conta pra gente. Artemis. A deusa grega da Lua. Afinal de contas, não é mesmo? Por sinal, é o nome de um livro muito bom, feito pelo autor daquele livro Perdido em Marte, The Martian, que é o Andy Weir. Ele fez um outro livro, ele fez o livro desse cara Perdido em Marte, ele fez agora um livro de uma colônia na Lua, e a colônia chama Artemis. Livrão, ouvi ele no Audible também, sensacional, recomendei. Peguei o gancho, peguei o ataque de oportunidade aqui e recomendei o livro. Quer continuar, André? Não, pode voltar pro God of War. Eu sei que você quer falar. Não, nem quero falar de God of War. É um jogo muito bacana. Eu tava jogando agora a versão do PlayStation 4. Eu assisti vídeos no YouTube com o resumo dos outros, porque confesso, o estilo de jogo dos jogos anteriores do God of War não era algo que me agradava. Eu joguei o primeiro, um pouco do segundo, joguei um pouco do primeiro, um pouco do segundo, na época em que foram lançados. Não me chamou a atenção para continuar jogando, mas acho a história bacana. Agora, esse último que saiu, God of War, do PlayStation 4, cara, que jogo sensacional, cara, que jogo bacaninha. Aí, ó, trademark, que eu falo todo programa. Que jogo bacaninha, que jogo sensacional, cara. Que tem uma jogabilidade muito boa e tem um lance cinematográfico que eu achei bacana, que é aquele negócio da câmera sem cortes, que você não tem em nenhum momento um corte da imagem. É como se fosse uma câmera de cinema te seguindo o tempo todo, mudando o ângulo, mudando a visão, às vezes pro Kratos, às vezes pro filho dele, eu me recuso a chamar de Kratos, às vezes pro filho dele, às vezes voltando pra ele, mas sem fazer cortes. Eu achei isso muito bacana, uma sacada muito boa, e que imagino que tenha levado uma boa dose de planejamento para conseguir fazer de uma forma que ficasse natural e fluida, não ficasse artificial. Cara, muito bom jogo, recomendo. Vou te falar, viu? God of War 4, Dead of War, sensacional. E eu vou te falar, eu sou fã da série de God of War de longa data pela ambientação. Porque, assim, é pelo conjunto da mitologia, com a narrativa simples, mas funcional, e com uma gameplay que, apesar de ter um estilo que não me agrada de forma nenhuma, eu não gosto de hack and slash, é uma gameplay que nos 3 primeiros jogos eu conseguia botar numa dificuldade mais fácil e ir seguindo. Porque, cara, eu adoro mitologia. O assunto me fascina pra caralho. Tudo de história mitológica. Se eu olhar pro meu quarto aqui, tudo que eu tenho de livro, o que tem de influência mitológica nas histórias que eu acompanho, assim, acho que se bobear em quase todos. Mas eu sei que desde o God of War, dos primeiros God of War, o diretor, ele falava, carece de fontes, mas ele falava que ele queria fazer um God of War com, como é que chama? Com plano sequência. Do começo ao fim. Que é o que ele fez no God of War 4. Um jogo do começo ao fim, que, como se fosse aquele filme 1917, que ganhou Oscars técnicos ano passado, que é aquele filme que você não tem corte de câmera em momento nenhum. E, cara, isso dá, em termos cinematográficos, inclusive na hora de distinguir CG de gráfico de jogo, na hora de gameplay pra tal, isso dá um peso dramático do que tá acontecendo, dá uma atenção pra história que, cara, nossa, é muito, muito legal. Um legal desse God of War novo também é que, assim, ele evolui a narrativa do jogo, né? Os 3 primeiros são um cara com mais testosterona do que deveria ter, querendo matar todo mundo. No quarto é esse cara, meia-idade, pai de um menino, sendo responsável na vida. Então, assim, pega um take de uma história bem mais adulta. E o God of War é muito legal a forma como ele lida com mitologia. Porque, assim, no God of War original, os deuses são filhos da puta. Eles são filhos da puta e eles ficam mais filhos da puta ainda por causa de eventos do jogo. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que o Kratos fala. Eu falo Kratos, desculpa, Traço. É que ele fala Gods are evil, sabe? Ele tá ensinando pro filho dele, o Atreus, sobre as coisas da vida. Ele fala, deuses são maus, não confie em deuses. Ele tem aí um passado deveras traumático e traumatizante para terceiros sobre a relação dele com deuses, mas é um take da mitologia onde Deus é filho da puta. E no God of War 4 vai narrando, por exemplo, umas coisas que o Thor faz. Thor é filho da puta. O cara é ruim. Ele não precisava ser ruim, mas ele é ruim. Sabe, eu acho isso muito legal. Não, tem muita coisa que eu tenho vontade de falar de takes que histórias diferentes falam de mitologia. God of War é um que eu gosto muito. E o 4... assim, é especial, bicho. É uma obra, assim, em termos de jogo, a cinematografia do jogo, se é que eu posso falar isso, é espetacular. É uma história muito boa, muito bem conduzida, com um plot twist nos últimos 5 segundos de jogo que me quebrou a cabeça. Minha cabeça, eu estourei 3 andares pra cima aqui, de tanto que eu pulei quando teve o plot twist. Quando o traço do até o final, ele me conta o que ele achou. E, cara, muito bom. Precisava falar.
Eu queria saber a opinião do Ander agora, num ponto que me chamou a atenção, que é a mudança radical que se faz em algumas mídias, nesse caso no God of War, da personalidade ou da história dos deuses em relação à mitologia real. Porque o André agora há pouco ele pontuou como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá pra misturar, dá pra se referenciar de uma forma leve, assim, de que a mitologia é de certo universo, mas a mitologia real tem um peso diferente. Qual é a tua opinião, André, em pegar essas mídias, como livros, jogos, HQs, que pegam uma mitologia real e deturpam ela, torcem ela, fazem ela parecer outra coisa? Eu acho que pelo entretenimento tudo é válido. Você parte do pressuposto que as pessoas já têm um conhecimento prévio daquela mitologia, ou pelo menos o básico delas, para saber diferenciar o que mudou, o que é diferente do material de referência que você tinha originalmente. E esse plot twist, essa mudança, essas diferenças, faz parte da diversão que você vai ter. Você fala assim, nossa, mas que legal, aqui tem uma característica que foi bem mais exaltada, que de repente tinha uma sementinha dela no material original, só que foi tão explorada nesse material secundário, nesse material fictício, nesse livro, nesse game, que você leva como entretenimento. Você fala, caramba, que legal que eles fizeram isso. Eu acho completamente válido, assim como também você inserir características novas que vão combinar com novos elementos que você colocou ali na história para ficar uma narrativa mais completa, mais interessante, como o produto final que você vai apresentar, seja ele um game, seja ele um livro, seja uma série de TV, que é como o livro do American Gods se tornou uma série de TV também, que teve essa liberdade de você pegar o livro e transformar em um produto diferente para televisão, usando um material base, que era o livro, que utilizou como material base a mitologia do mundo real. Então você vai passando de uma mídia para outra, de uma forma de entretenimento para outra, com essa liberdade poética de você criar novas vertentes da mesma história. Eu acho que isso faz parte do fascínio que a gente tem pelas coisas. E pegando uma tangente agora do God of War que a gente estava falando, essa semana foi anunciado o novo jogo do Assassin's Creed. Cara, eu queria tanto falar. Cara, eu tô chamando carinhosamente de Assassin's Creed God of War Edition. Cara, God of Creed. O Assassin's Creed é uma Assassin franquia. of Gods. Não, esse é o Kratos. O Assassin's Creed é uma franquia que começou a flertar com mitologia de maneira gradual. Eles iam mais pelas características históricas, né? Era isso que eles tentavam trazer pros games. Agora não, a partir do Origins, começou devagar a trazer um pouco sobre a mitologia egípcia, e eu acho uma pena que a gente não falou muito sobre a mitologia egípcia nesse podcast, mas o Odyssey, mentira, foi o Origins, que foi o primeiro jogo do Assassin's Creed desde que houve toda aquela reformulação na Ubisoft. Eles trouxeram um novo modelo de jogo para Assassin's Creed, que é esse jogo que se passa no Egito. Eles começaram a inserir deuses dentro daquele mundo, daquele universo, para não entrar em conflito com a parte histórica do jogo, digamos assim. Então eles começaram a inserir deuses ali como glitches, de repente, no Animus, como outros elementos externos, para não dar a entender que realmente o personagem principal, que era o Bayek, estava interagindo com esses deuses no tempo que ele viveu, que acho que é 300 a.C., é alguma coisa por aí, né? Então, não necessariamente o Bayek interagiu com essas divindades, mas eles colocaram no jogo mesmo assim. E no jogo seguinte, no Odyssey, entraram com as duas pernas na mitologia. Aí se afundaram de vez na mitologia. E eu imagino que com o Valhalla, aí eles vão entrar até a cintura na mitologia. Tá literalmente no nome do jogo, né? Mas, eu vou te falar, eu joguei bastante Assassin's Creed, mas os primeiros. Eu joguei os 3 jogos do Ezio, que é o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations. Eu joguei o 1 e eu joguei o 3, e eu comecei a jogar o 4 e parei. Eu não joguei os outros. Então, o take que eu peguei da mitologia, da forma como Assassin's Creed trabalha, é aquele take da civilização anterior que foi destruída, que não sei o que assim, para não elaborar muito, eu achei uma merda. Eu achei que assim, se tirar... Não é que eu achei uma merda, eu achei uma coisa enfadonha. Aquela forma como mitologia era tratada no começo do jogo, se você jogasse ela fora, ficar só com a parte histórica, eu achava que ficava até mais legal. Mas, cara, esse do Valhalla, eu acho interessante que parece que a história do jogo é sobre a invasão viking
da Inglaterra. E assim, vamos falar de história, a linhagem real da Inglaterra, ela é em parte viking até hoje. Porque assim, lá depois do Império Romano, os vikings conquistaram a Inglaterra, depois os normandos, que eram um povo do norte da França, conquistaram, e assim, tudo ali misturou, todos os sangues foram descendo, caras de fontes, mas é assim que, na minha cabeça, é verdade, é o que eu me lembro de ter estudado. Então, assim, uma puta história real, puta história legal. Só que eu achei super interessante que o que eu vi nas imagens de divulgação do jogo é que eles mostram uma igreja me parece, né? Eu entendi. Pelo que eu vi lá, mostraram uma igreja que é uma igreja norueguesa super famosa, porque ela é preta. Porque, assim, história norueguesa aqui, já que eu falei antes dos Trolls, mais um pouquinho de história norueguesa. Noruega era um país que venerava os deuses da mitologia nórdica mesmo, Odin, Thor, Loki, etc. Até que, mais ou menos no ano 1000, a Igreja Católica estava começando a chegar no auge do poder dela e estavam começando a rolar cruzadas. O rei da Escandinávia na época, não sei se era da Dinamarca, da Suécia, da Noruega ou de todos, decidiu que era muito perigoso a Noruega continuar venerando deuses que não eram católicos, porque ele tinha medo de tomar uma cruzada na cabeça. Então esse rei, que era Harald Bluetooth, e o Bluetooth foi nomeado por causa desse rei, porque esse era o rei que uniu as civilizações escandinavas, o Bluetooth ia unir todas as tecnologias, enfim. Ele cristianizou a Noruega, cristianizou a Escandinávia, e eles começaram a construir igrejas ao longo de toda a Escandinávia. Só que lembram que eu falei lá atrás que a pedra da Noruega é muito dura. Então não tem como você construir igreja com pedra lá direito. Você usa madeira para construir as coisas. E quando você vai construir madeira, para você preservar a madeira, você tem que passar uma tinta por cima. Você tem que passar uma camada ali de material protetor e você usa de acordo com os minérios que você tem lá. Então você tem na Noruega muita igreja branca, muita igreja vermelha, que é pó de ferro, e muita igreja que é preta. Uma das igrejas mais famosas que tem, que é uma igreja... Ela é pequenininha e tal, ela é uma igreja católica preta, cor de trevas, assim. Então ela é super interessante por causa das características. Eu vou te falar que, se não me engano, eu vi essa igreja na capa de uma das imagens do Assassin's Creed Valhalla. Eu vou te falar, eu tô com esse contexto de história norueguesa recente na cabeça, mas eu empolguei bem com esse jogo. Eu vi fazia tempo que eu não empolgava assim com Assassin's Creed. Pô, eu sempre achei que as igrejas da Noruega eram pretas porque os integrantes das bandas de black metal colocavam fogo nelas. Ah, plot twist, é o contrário. O gênero chama black metal por causa das igrejas pretas. Quer apostar? Ai. Mas falando desse trailer, que eu imagino que vocês tenham assistido esse trailer de anúncio do Assassin's Creed Valhalla, uma coisa que eu achei muito interessante foi a dissonância entre a narração e as imagens do trailer. Não, maravilhoso. O trailer é narrado da perspectiva da Inglaterra. Do rei da Inglaterra. Do rei da Inglaterra, falando como os invasores vikings são bárbaros, sem deuses, sem culturas, enquanto as imagens vão mostrando a rotina dos vikings, venerando deuses, cultivando a sua cultura, sendo pessoas, sendo uma sociedade totalmente oposta àquilo que estava sendo narrado historicamente pelo rei da Inglaterra. Então a gente vê como... Aí dá uma pincelada, e eu não sei se eles vão abordar isso no jogo em si, mas no trailer, pelo menos, eles abordaram. Dá uma pincelada em como a narrativa nem sempre condiz com a realidade. Sim, afinal eles não eram bárbaros o tempo todo. Não, eles eram bárbaros em uma parte do tempo ali, saqueavam, destruíam mesmo, mas eles não eram os capeta, de chifre, literalmente. Mas aí é que tá, eles eram bárbaros porque, no sentido de bárbaros, aqueles que não são do nosso povo. Eles eram bárbaros nesse sentido. Não bárbaros no sentido, seres sanguinários que não têm deuses, não têm cultura. Eles são tão sanguinários quanto os ingleses em outras guerras. Olha, eu diria que os ingleses são mais sanguinários. Certamente eles mataram mais gente. Isso aí seria assunto para um outro podcast inteiro. Eu quero só voltar rapidamente, que o Ander falou que é uma pena que a gente não falou da mitologia egípcia. Eu também acho uma pena, cara, porque eu acho fascinante a mitologia egípcia, porém, eu acho também muito terrível, e claro que eu tô sendo agora um pouco chato, olhando de milhares de anos no futuro, o que aconteceu milhares de anos antes, então toda a perspectiva do anacronismo que tem em avaliar uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás. Mas eu acho fascinante a cultura, a mitologia egípcia, e também acho muito incrível de como a forma como a religião da época usou a mitologia para dominar e escravizar as pessoas, dominar e escravizar outros povos. Eu acho que isso é um recorte da história que conta muito
sobre a natureza humana. Com certeza, eu acho isso muito legal, e isso me remete também, a gente falando de várias mitologias aí, me remete que eu sempre, durante muito tempo, eu sentia falta de, assim, todas as mitologias são legais, menos a católica. E de novo, lembrando, eu não tô criticando religião nenhuma, eu tô falando do aspecto mitológico das histórias. Mas todos eram muito legais, guerreiros do caralho e tal, não sei o que, a católica era aquela coisa, sabe, era chato, sem graça. Aí, uma obra que eu não queria deixar de mencionar aqui também, galera, vocês já leram a Batalha do Apocalipse? Ou a tetralogia angélica do Eduardo Spohr, brasileiríssimo aí, que, cara, ele trabalhou mitologia de um jeito que eu nunca tinha visto e nunca vi desde então, e que, cara, ficou do caralho. Eu falo que ele pegou a mitologia católica e ele deu pra ela o mesmo tom da mitologia grega. Criou, assim, disputas, intrigas, guerras civis, criou castas. Sabe, a história é basicamente o seguinte: os 7 dias da criação são 7 eras de bilhões de anos do universo. E o 7º dia, que é quando Deus descansou, é o dia em que é a era em que nós estamos vivendo. Quando Deus passou pelos 6 dias, ele foi descansar e deixou os arcanjos cuidando do paraíso. E nessa história do Eduardo Spohr, esses são os deuses definitivos do universo. E o que acontece? Tem hora na Bíblia em que Deus é cruel, Deus é vingativo, Deus pune, e tem hora que Deus é bondoso, Deus perdoa, Deus não sei o quê, que é uma coisa assim um pouco contraditória, ao mesmo forma como eu vi a história. E ele explica isso o seguinte: é porque antes um arcanjo estava controlando o paraíso. Depois começou uma guerra civil entre os arcanjos e os arcanjos se afastaram do mundo terreno. E ele começa a explicar eventos do mundo real e tal, com esse toque de mitologia, que é o que faz as histórias ficarem fantásticas. Cara, eu acho muito legal. Ele pega, por exemplo, todas as mitologias clássicas, que é a mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia hindu, mitologia tupi-guarani e tal, e ele explica que, por exemplo, assim, durante um período grande em que os deuses, em que os arcanjos estavam afastados da Terra, os seres humanos começaram a venerar espíritos, e esses espíritos, com essa veneração, o American Gods aí, começaram a ganhar poder, e ao começarem a ganhar poder, eles foram começando a ganhar força de deuses. Em dado momento, os arcanjos se incomodaram com isso e teve as guerras etéreas, que basicamente eles lutaram uma guerra de centenas de anos contra esses espíritos, mataram a maior parte deles, os que não morreram tiveram que se esconder, e esse foi o momento da história em que o catolicismo começou a dominar o mundo, por exemplo, e afastar as outras religiões. Então, assim, ele trabalha aspectos mitológicos e dá, vamos dizer assim, mitologia católica de um jeito que, assim, tem uma pegada de ação, tem uma pegada de intriga que tem nas outras religiões. Cara, é uma história do caralho, sabe? Ele cria 7 castas de anjo, cada arcanjo tem sua personalidade, tem Rafael, que é o mais bondoso, Gabriel, que é conflitado, Miguel, que é o filho da puta. Cara, sensacional. Quem gosta de mitologia e não conhece aí, tá me vendo na caverna nos últimos 10 anos, pelo amor de Deus. É fenomenal. Eu costumo dizer que o mérito do Eduardo Spohr na Batalha do Apocalipse foi pegar todo esse imaginário que tem em torno do Apocalipse, da criação, de acordo com o ponto de vista cristão e tal, e misturar com Cavaleiros do Zodíaco, né? Ele fala isso, inclusive. Ele fala que isso foi uma inspiração dele pra fazer lutas. Ele fala num livro de extras dele que ele fala inspirações que ele teve. Ele fala, cara, altas lutas que eu escrevi imaginando lutas de Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, não sei só uma piada, mas é real. Caralho. Quando você lê o livro, isso daí é evidente, é claro, salta assim de maneira muito clara, é bacana. E aproveitando esse gancho, eu queria citar agora um game que pega também parte dessa mitologia abraâmica, mais especificamente ali a parte do Apocalipse, que é a série de jogos Darksiders, que é um conflito ali dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Do primeiro jogo, você utiliza uma espada gigante lá e tá tendo todo um conflito, e a humanidade fica em segundo plano em toda essa história. Ali é uma batalha dos grandões mesmo ali, já depois do Apocalipse. Então é bem bacana. Usa essa pegada aí de pegar um elemento ali bíblico e trazer com novos elementos de ação para transformar em um produto interessante para ser consumido nessas outras mídias, no caso videogame, né? No caso do Darksiders. E assim, falando em 4 Cavaleiros do Apocalipse, um abraço aí pra Praga, que tá praguejando nossas vidas nesse ano infernal, que vai embora logo, puta que pariu. Só queria deixar assim, salve aí. Bactéria filha da puta, micróbio do caralho. Mas não era um vírus? Ô, André, deixa eu te perguntar uma coisa.
Esse Darksiders não é aquele jogo que é o Legend of Zelda pra adultos? É, exatamente. Só que esse último jogo aí, ele meio que fugiu um pouco do... Você ouviu um barulho aqui, quando você falou para adultos, foi o barulho de eu quebrando meu hashi na minha mão. Você falando essa merda, na minha presença. Nunca fui tão ultrajado. Tranquilo. Eu também jogo. Eu joguei todos os jogos do Zelda, aquele elfo verde, viu, René? Isso, não, essa é boa. Essa eu já ouvi tantas vezes que eu não me incomoda mais. De qualquer forma, antes de encerrar esse programa, já que vocês dois fizeram recomendações aí da Batalha do Apocalipse e dos jogos Darkside, eu quero fazer uma recomendação também de um autor brasileiro, falar rapidamente sobre o universo de Tormenta, um universo de RPG, que eu quero falar sobre ele em algum outro podcast que a gente tiver a oportunidade. Por favor. Falando só da literatura desse universo de Tormenta aí, mais especificamente do autor Leonel Caldela. Só que é do sul que nem ele, olha o bairrismo aí, puta que pariu. Cara, só porque ele escreve bem, cara. Eu vou te dizer que não, ele é bom pro caralho, eu gosto muito dele. Que ele escreve muito bem. Mas tem dois livros em específico. Um eu não me lembro exatamente qual é, mas é o segundo ou terceiro da trilogia da Tormenta, que mostra, tem um trecho do livro, ou melhor, picotado ao longo da história, em vários trechos, conta a história de como surge um deus, que é algo bem parecido com o que a gente falou antes, que o René falou antes, lá quando estava falando de deuses americanos, que a força do deus está relacionado ao número de seguidores que ele tem, ao quão ele é venerado. E eu acho interessante que... Eu vou dar um spoiler razoável da história aqui, mas num desses livros se conta como, para distrair um inimigo, para distrair as forças do mal lá que estavam ameaçando a existência daquele universo lá, um personagem começa a pregar em praça pública sobre o Deus da amizade. Mas esse Deus da amizade não existia e ele sabia que não existia, ele tinha inventado aquele Deus. Mas ele pregava em praça pública sobre esse Deus da amizade como uma forma de distração, como uma estratégia de minar as forças do oponente, porque distraindo as pessoas, enfim, tinha toda uma justificativa na história. Mas o interessante é que em várias partes do livro ele pregava sobre o Deus da amizade. E lá pro final do livro, eles chegam à conclusão, um grupo de heróis lá chega à conclusão de que é necessário reunir os deuses para combater o grande inimigo em comum. E eles vão reunir os deuses maiores, menores, médios, aqueles que eles conseguem contatar. Em um determinado momento eles contatam o Deus da amizade. E o cara que pregava sobre o Deus da amizade em praça pública e sabia que não existia, que era uma invenção dele, estava junto. E ele falou pro Deus: cara, mas não é possível, fui eu que inventei você. E o Deus só respondeu: obrigado. Cara, muito doido. É muito doido, porque ali mostra exatamente isso. Claro, de uma forma ficcional, mas mostra exatamente isso, como a força do Deus está ligado às pessoas acreditarem nele, a quantas pessoas veneram aquele Deus. Cara, se eu falar que eu escrevi um livro, vou publicar, vocês vão ler, se Deus quiser, e eu tenho planejado uma série de 4 livros. Se eu te falar que essa história de Deus morrendo e voltando e não sei o que, Deus voltando não, Deus morrendo e ascendendo é um ponto forte da história que eu imaginei também. Nossa, cara, fica até parecendo que o Leonel Caldela me influenciou, mas eu nem conhecia essa história aí. Do caralho, bicho. Do caralho. E outro livro aí, mais recente do Leonel Caldela, mas dentro do universo de Tormenta, é A Flecha de Fogo. Lá também é uma narrativa da ascensão de um deus, ou melhor, da transformação de um deus. Então, eu acho que é outro livro que aí toda a história desse livro tá baseado nisso. Então, eu não vou entrar em mais detalhes porque seria um spoiler muito grande. Mas recomendo, fica a recomendação aí, vão atrás. Eu acho muito bacana. Senhores, a gente já está agora com muito mais de 1 hora de gravação. A gente está com a nossa tradição de extrapolar limites de horário já consagrada. Então, peço para que vocês se despeçam e digam suas últimas palavras. Até o próximo podcast. Legal. Acho que esse é um assunto inesgotável. Se a gente for pegar e se aprofundar em cada coisa que a gente falou aqui, vai muito mais longe. Tem muito mais coisa que eu queria falar nesse podcast, mas não vai dar tempo. Eu queria citar, só para citar, né, citação honrosa que a gente pelo jeito tá acostumando a fazer, né, só citações honrosas para não perder o fio da meada. São alguns jogos baseados em mitologia que são icônicos, como por exemplo o Age of Mythology, o Kid Icarus, o Okami e o Hellblade: Senua's Sacrifice, que saiu aí mais recentemente, né.
Queria só citar esses jogos aí que também são baseados em mitologia. Achei que a gente ia ter tempo de falar um pouquinho sobre eles, mas não rolou. Quem sabe em um outro podcast a gente consegue encaixar o assunto sobre eles e voltar um pouquinho nesse tema mitologia aí, que é inesgotável. Eu concordo com o Ander. Eu acho que o tema é inesgotável também. Fazendo dimensões honrosas aí, além de Okami, Azura's Wrath, ou faço menção para Order of the Stick. Eu ainda vou encontrar uma desculpa para falar mais longamente desse quadrinho aqui. É um quadrinho que começou como uma paródia de RPG na internet, se transformou numa das melhores histórias que eu já li na minha vida e ainda estou lendo. Ele tem influências mitológicas, mexe com Deus de um jeito muito legal. E, assim, para me despedir, eu gostaria que, assim, que todos os ouvintes tenham ouçam muito por muito tempo esse antigo podcast que virou lenda, da lenda que virou mito, e de áudios que deveriam ser esquecidos e não foram, e agora voltaram na forma de um novo podcast para vocês continuarem escutando. Continuem com a gente, velhos novos ouvintes e novos ouvintes, por favor. Muito bom, muito bom. E deixa eu fazer um adendo à sua menção ao Azura's Wrath, cara. Melhor jogo de anime sem ser de anime que eu já joguei. 100%. Enfim, muito obrigado a quem chegou até aqui com a gente. Mande seu e-mail mitológico para contato@carecedefontes.com.br. A gente aguarda os seus pitacos. Diz aí onde a gente errou, diz aí onde a gente acertou, diz o que ficou faltando. Quer dizer, não diz o que ficou faltando, que você não vai escrever um livro para nós. Mas enfim, escreve aí e escreve o que quiser, cara. Valeu, muito obrigado. Falou!